povo, a paz do Senhor. Pode se assentar, fique à vontade. Esse é o nosso primeiro talk show da nossa Academia de Líderes e seja muito bem-vindo a esse momento único que nós viveremos nessa manhã. Eu já quero te convidar, você que está mais atrás aí, chega mais para frente, vem aqui, senta mais aqui, ó, tem muitos espaços aqui na frente, chega mais, a gente quer estar mais pertinho de você. E hoje nós traremos um tema que é muito relevante para nós cristãos, um tema que é necessário que nós falemos e que nós entendemos. Talvez você já viu o nosso vídeo aí de divulgação, você já sabe o tema, ou talvez você não saiba, hoje nós falaremos sobre arrebatamento, meu irmão. E cara, isso é relevante demais para a sua vida. E eu queria convidar aquele que vai esclarecer as nossas dúvidas, aquele que vai trazer um pouquinho da palavra para nós. Eu queria chamar aquele que você talvez já conhece, já foi confundido com o Fernandinho aqui na igreja, aquele que fala assim, meu irmão, Pastor Alexandre, aplauda o Senhor pela vida dele, aleluia. Já quero convidar o pastor Alexandre, pode sentar aí, pastorzão. Seja muito bem-vindo ao nosso talk show. Amém. É um prazer, é uma honra tê-lo aqui. Amém, também. Nossa diretoria aí da Academia de Líderes visou fazer algo diferente nas nossas academias, algo diferente daquilo que a gente já tem vivenciado, né? E trouxe esse projeto para a nossa igreja e, cara, eu creio que Deus vai falar ao seu coração e você vai poder compreender muito melhor sobre esse assunto que é atual, né, pastor? Sempre. É muito atual. Sempre atual. A igreja não pode viver sem pensar nisso, que é um ponto-chave para a igreja na terra e para os fins dos tempos. Benção demais. E a produção está me falando aqui, gente, que você pode fazer algumas perguntas. E eu vou pedir para a produção entregar um material aí, tem um material de perguntas, se você quiser fazer alguma pergunta sobre arrebatamento, algo que você tem dúvida, levanta a sua mão aí, a nossa produção vai te procurar aí, vai te entregar um papelzinho, uma caneta, e você vai poder fazer a sua pergunta, amém? E o pastor Alexandre é o pastor da nossa igreja, está aqui desde o início, e vai falar um pouquinho, vai esclarecer para nós, como eu disse, um pouquinho sobre o arrebatamento. E eu já queria começar, pastorzão, fazendo uma pergunta, a pergunta que não quer calar, né? Se todos nós estamos aqui é porque nós queremos saber isso. O que é o arrebatamento, pastor? O arrebatamento nada mais, nada menos que a tirada da igreja num piscar de olho. Vai ser algo que vai ser totalmente poderoso. Por isso que a palavra original diz que é tirado. O arrebatamento do grego é tirado mesmo, uma ruptura muito rápida, abrir e fechar dos olhos. É uma coisa que ninguém vai esperar, como fosse você ligar a luz de uma vez ou apagar, está na escuridão rápido, as pessoas não vão saber o que acontece, mas é bíblico sobre isso, por isso que Jesus fala que ele virá como ladrão, não tem como saber. Então, você, vou planejar para daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, não. Pode ser agora, a gente está aqui e Jesus ia arrebatar, levar a igreja daqui, porque esse é o projeto dele, dentro de um grande processo das dispensações, e a gente tem que acreditar nisso todos os dias. Amém, pastorzão. E aquilo que a gente sempre tem dúvida, está acontecendo muitas coisas no cenário global, né, pastor? Muitas coisas no cenário mundial. E muitos vêm falando na internet sobre sinais, muitos vêm falando sobre mensagens, palavras que estão sendo cumpridas na Bíblia, né? E quais são os sinais da volta do arrebatamento? O que tem acontecido atualmente que a gente pode dizer assim, olha, isso é um sinal de que, de fato, Jesus está voltando e a gente precisa tomar uma atitude. Olha só, tem vários sinais, várias situações, vários pontos da história da humanidade, principalmente no século XX e depois agora no século XXI, muitas coisas trazem informações contra isso. Um primeiro grande super sinal que aconteceu na história da humanidade recente foi a criação, o retorno de Israel, em 1948. Então, aquilo lá foi um marco na história da humanidade em relação às profecias bíblicas, aquilo que foi direcionado ali até nas profecias de Daniel, e todos os teólogos, todos acreditam que a gente entrou na última semana de Daniel, e aquilo foi um marco porque
havia várias profecias na palavra que falavam desse retorno de Israel para o local dele, para a terra dele, e dali começaria os fins dos tempos. Fora isso, tem as questões geopolíticas, que a gente sabe o que está acontecendo no mundo. Todo mundo conhece a guerra de Israel com Hamas, guerra da Ucrânia com a Rússia, guerra na Armênia, guerra no Azerbaijão contra a Armênia, guerra na África do Sul, guerra no Iêmen, guerra em tudo que é lugar. Todos os países do mundo hoje praticamente têm conflito. Só para você ter ideia, em 2014 e até 2020, tem várias pesquisas da ONU contra as questões de guerras no mundo. Praticamente todos os países, a ONU tem 162 países que são aliançados a ela, e em 2014, somente 11 não estavam em conflito, o resto, todo mundo estava em conflito. Jesus falou lá em Mateus 24, que é o grande texto, né, que as pessoas leem, a gente toma como base a informação dos últimos tempos. Jesus fala sobre guerras, rumores de guerras, e a gente vê que isso está se cumprindo, fora as questões sociais, né, que o mundo hoje, ele descaminha para algo que não é pensado em relação aos ensinamentos bíblicos, e isso a gente começa a visualizar como um sinal da volta de Jesus. E a gente também começa a ver que há uma perseguição também, que é um sinal, viu? Jesus fala que nos finais dos tempos, os cristãos, nós seríamos perseguidos. Hoje, 350 milhões de cristãos são perseguidos no mundo, todos os anos. Então, quer dizer, é muita gente. Tem países como alguns países do Oriente Médio que nos anos 80, nos anos 90, tinham 20% da população que era cristã. Hoje está chegando a 4%, 3%. Com uma perseguição muito grande, muito forte com os cristãos. Fora as questões que a gente faz tecnológicas, né? Parece que tudo descaminha para esse momento da volta do Senhor Jesus, as informações que a palavra de Deus traz como a volta de Jesus, os textos bíblicos que falam sobre isso, que a gente precisa estar alerta, são sinais poderosos. E a gente começa a ver que, quando Jesus fala assim, quando o evangelho for pregado em todas as nações, aí virá o fim. Só porque a gente sabe que tem muita gente que ainda precisa ouvir sobre Jesus. Por isso que eu sei que parece que as coisas ainda faltam um pouquinho, porque o evangelho, talvez a tecnologia, mas existe várias pessoas do mundo que nunca ouviram falar de Jesus ainda, e eu creio que quando a igreja cumpriu o papel dela como pregadora, evangelizadora, aí sim, aí esse sinal que é pregar para todo mundo, porque ninguém vai ter a desculpa de chegar diante de Deus e falar assim, eu não conheci, não te ouvi, não ouvi falar que tu és o Senhor, aí virá o fim. Mas os sinais estão muito visíveis, é muito próximo. Pandemia foi um caso desse, agora recente. Amanhã fazem 4 anos, né, que começou o lockdown, que aconteceu o lockdown. É um marco na história da humanidade, já passaram-se 4 anos, mas foi um marco importante, que é, de fato, algo que mudou a história da humanidade, e isso revela que a volta de Jesus está próxima. E lembrando que a volta de Jesus, muitas pessoas confundem, né, com a volta, com arrebatamento, com a segunda volta de Jesus, que é totalmente diferente. Amém. Pastor, a gente deve ficar alerta com esses sinais que o senhor falou aí? Tem como se preparar? Eu acredito, tem como se preparar. A Bíblia porque tem algumas igrejas aí que promovem acampamentos, né? Uns negócios assim para sobrevivência, né? Tem muito isso. Hoje, principalmente nos Estados Unidos, tem muitas as questões de criar os bunkers lá. É muito famoso. As pessoas estão se preparando. Há empresas que estão milionárias criando casas, criando aqueles subterrâneos, aquelas casas subterrâneas para as pessoas viverem nesse momento da tribulação. Mas a gente precisa estar alerta na questão, porque, como Jesus ele foi bem claro nas informações da palavra, quando Paulo ele escreve 2 capítulos em 2 cartas diferentes para falar sobre os fins dos tempos, sobre a vinda de Jesus, para a gente estar preparado. Então, como o assunto é importante, porque eu vejo o arrebatamento da igreja como os sinais dos fins dos tempos, como um momento do alerta. Sempre está noticiando para você. É igual o Waze alerta que se você andar daqui a pouco tem um sinal, daqui a pouco você vai ver. Eu gosto de pensar o arrebatamento do alerta como as luzes de Natal. Você viu que as pessoas, o Natal não chegou no dia que acenderam as luzes para o Natal, mas chegou antes. A gente tem que estar preparado para isso, porque daqui a uns dias vai chegar a luz, vai chegar o Natal. Então, quando a gente pensa em viver esses últimos dias da face da terra, é porque a gente vai pregando todos os dias, vai alertando as pessoas. Aí por isso que Jesus fala, nos fins dos tempos vai ter falsos profetas, se levantarão contra vocês. Vai acontecer isso, vai fazer cair até fogo do céu. São essas informações que a gente precisa estar olhando e preparando de fato para esse grande dia que é a volta do Senhor. Aleluia. E tem data, pastor, já para acontecer isso aí? A gente já pode marcar na agenda lá no nosso... Anota aí. Eu fiz a previsão. Anota aí, vamos começar a trabalhar em cima disso aí. Bota um alerta na sua mensagem. Brincadeira. Não existe, a Bíblia é bem clara,
que nem os anjos do céu, somente o Pai sabe o dia da volta de Jesus. Porque esse eu falo que é o grande segredo. Eu acho que foi um grande marketing, né? Que eu falo assim, Deus, ele falou, vou criar algo não para trazer uma tristeza, que muita gente olha para o arrebatamento ou a volta de Jesus como tristeza, porque, poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que viver uma vida de santidade, eu tenho que viver uma vida santa, eu tenho que seguir os princípios, sei o quê. Parece que é pesaroso para as pessoas, mas não existe, não informação. Já tentaram criar essa ideia há tantos dias. É claro, se a gente pegar os teólogos que trabalham com números, não numerologia, mas trabalhar com número, com tempo, eles começam a desenhar e pensar algo, como eu acabei de falar no início, falar sobre as 70 semanas de Daniel, e eles começam a estudar sobre isso, e eles começam a fazer cálculos, tentando ter uma ideia, mas de fato não existe, porque Jesus pode voltar para eu e você a qualquer momento também, né? E se eu morrer agora? Jesus voltou para mim, ora. Ele voltou para mim, se eu morrer agora, ele voltou para mim. Aí eu tenho que preparar. Agora, como igreja ser arrebatada, aquela ruptura que é gigantesca, que a gente fica imaginando que vai acontecer, aí não tem dia nem hora marcado para isso, não. Entendi, pastor. É porque, assim, esses dias para trás, o pessoal que está antenado na mídia aí, né, viu que nesse carnaval aí desse ano, de 2024, uma pessoa em cima do trio elétrico, né, falou que estava próximo, né, entre 5 e 10 anos, estava para acontecer isso aí. Claro, tem gente que ficou preocupado, né, o pessoal que tá muito conectado na internet aí, e é impossível impedir o arrebatamento, é possível macetar o apocalipse, como disseram lá nesse lugar lá? Não é possível, porque é algo da dispensação, que a história da humanidade, a história do povo, da humanidade é dividida por dispensações. E essa dispensação ela vai chegar. Todas elas se cumpriram. Então, eu posso acreditar que teve as outras dispensações, até as que a gente está vivendo como graça, e acreditar que não virá uma nova dispensação. Então, não tem como acontecer isso. As pessoas, elas tentam criar alguns pensamentos progressistas, acreditam que nós já estamos vivendo a grande tribulação. Alguns acreditam que essa realmente é uma ruptura, onde quando ele fala assim que Deus implantará o reino dele, eles acreditam que é implantar um reino mesmo. Jesus virá e implantará sem essa ruptura que é o arrebatamento. Mas não tem possibilidade alguma. O Apocalipse vai chegar, tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor vai se cumprir literalmente, porque foi Ele que falou que iria acontecer, Jesus falou, Deus falou que iria cumprir. Então as pessoas elas até tentam, a história da humanidade todinha falou sobre isso. E não seria diferente viver nesses dias que são tão maus, alguém falar que não vai ter arrebatamento, porque o fim é certo para essa situação. E as pessoas sabem que quando Jesus voltar, todas as demais situações, demais histórias, demais promessas, elas vão se cumprir até o juízo final. Talvez seja isso que as pessoas fiquem com medo, porque um dia todo mundo vai ter que encarar esse juízo, encarar Deus, e às vezes pode ser assustador, porque naquele dia lá não vai ter advogado nenhum para defender ninguém. Por enquanto nós temos Jesus, que é advogado. Facilita muito, né, a ideia de viver a graça. Mas naquele dia não vai ter ninguém lá, ó, desculpa aí, releva um pouquinho aí, vamos ajudar essa pessoa. No dia do juízo não terá chance alguma, porque o próprio Deus que irá julgar todos. Amém. A gente não pode impedir isso, então tá certo. Certo. Mas outra dúvida que é relevante, que muitas pessoas fazem, é que no dia do tocar das trombetas, né, que é falado bastante, todos conseguiremos ouvir, todas as pessoas conseguirão ouvir, ou só a igreja de Cristo, só o povo de Cristo, o povo eleito? Como é que vai funcionar isso, pastor? Olha só, a questão da trombeta é importante a gente lembrar que é uma questão histórica para o povo de Israel. Lá, quando eles estavam no deserto, Deus mandou eles fazer 2 trombetas, que era para anunciar tanto as saídas do arraial, como a conduta, como era para chamar também, quando eles tinham que fazer algo. Então, a trombeta é uma coisa muito peculiar para o povo de Israel. Só que a Bíblia fala na questão do soar da trombeta, somente a igreja do Senhor vai ouvir. Somente a igreja do Senhor vai ouvir, por isso que é o sinal. É tipo aquele sinalzinho do alerta que você recebe da notificação do celular. Eu até brinco que poderia ser aquela mensagem lá. Tocou, já era. Soou, quem está conectado vai subir, vai ter o seu corpo transformado e vai ter um encontro com o Senhor nos ares. Então, somente essa pessoa. E é claro que quando eu era criança, né, ficava tentando imaginar como seria isso. A gente brinca, tem até aí um som de uma trombeta ali. O apóstolo soltou um dia, ele ministrando aqui, ele mandou soltar o áudio. Cara, é forte demais. Talvez seja uma experiência, vai ser única
Vai ser extraordinária. É por isso que às vezes as pessoas não têm a percepção que quando a igreja for tirada da face da terra, algumas pessoas não ligarão, porque para alguns lugares são pessoas comuns. É claro que um país como o Brasil, nós somos milhões de cristãos ou de evangélicos, talvez na hora que a igreja tiver ruptura, todo mundo sair, vai fazer falta. Mas em alguns lugares não, e depois eles vão acostumar, desapareceu, vê um OVNI aí, levou a galera, aqueles filmes de Hollywood, que gosta de trazer essa sensação que a nave vai vir, vai levar as pessoas e desaparecerão. Alguém vai para Marte, vai para outros lugares. Mas, de fato, esse soar, o que a Bíblia diz, que a gente vai ouvir, e esse vai ser o grande sinal para o arrebatamento da igreja, e eu vejo somente como aqueles que estão preparados. Porque não faz sentido quem não esteja preparado ouvir, porque é um sinal. Esse sinal que vai dar o alerta, e imagina os anjos tocando e a gente sendo arrebatado. Somente os que estão preparados. Amém. Pastor, a volta de Jesus ela vai acontecer em duas fases, né? A primeira é o arrebatamento da igreja, e a segunda é a volta de Jesus nos ares. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso? Talvez seja na pergunta. Jesus vem e arrebata a igreja. Sim. Só que a segunda vinda é quando ele, depois da borda do cordeiro, ele volta para implantar o reino dele. São diferentes. Jesus veio, andou sobre a terra, fez todo o trabalho que deveria fazer. Aí o Espírito Santo ele foi ao céu e falou: não, vocês não vão ficar só, vocês vão ter Consolador, eu vou preparar-vos lugar. Então Jesus foi ao céu preparar lugar. Enquanto isso, o Espírito Santo está aqui e a igreja fazendo o papel de evangelização, que é esse papel que a gente faz todos os dias, que talvez a gente tenha a percepção que a igreja nasceu para fazer culto, mas culto é prestação de adoração. Mas, de fato, o trabalho da igreja ela é evangelizadora para levar o maior número de pessoas para esse reino. Mas Jesus ele vem, leva, e na segunda volta que tem o Tribunal de Cristo, borda do Cordeiro, e Jesus volta para implantar um reino. São situações diferentes e de forma diferente. Quando Jesus vir nessa volta do arrebatamento, ele está ali como o noivo, esperando a noiva. Tranquilão, bonitão, esperando a noiva adornada. Mas quando ele voltar da outra vez, não. Ele vai vir já como em cima de um cavalo, vai vir poderoso, vai vir reinando, vai vir para governar. Não terá esse papinho que a gente tem hoje, não. Vai ser totalmente diferente a forma que ele vai vir de fato para guerrear e tomar posse daquilo que é direito dele. Amém. Pastor, segura só um pouquinho aqui, vamos para o intervalo comercial aqui. Segura aí só um pouquinho. Meu irmão, você quer andar bem, você quer andar bonito, você quer andar estiloso, e eu já quero te propor algo. Nós estamos vivendo um mês do aniversário da nossa igreja, 17 anos de Ministério Avivando as Nações. Aplauda o Senhor por isso. E nós estamos ali na nossa livraria, vendendo uma camiseta maravilhosa, meu irmão. Se você ainda não adquiriu a sua, procure a nossa livraria ali, por um valor simbólico, procure lá o pessoal da livraria, adquira logo a sua camiseta, e cara, ande estiloso, ande bonito, e na visão da nossa igreja, amém? Aê. Vamos voltar para o nosso talk show, para as nossas perguntas sobre o arrebatamento. Pastor, o que é a grande tribulação, né? Como o senhor disse hoje, algumas igrejas, né, já estão falando que nós já estamos vivendo, né, esse período da grande tribulação ou a pré-tribulação, né? Explica para a gente um pouquinho o que é isso, né? O que é a grande tribulação, né? E qual vai ser o período, como é que vai acontecer tudo isso? Olha só, são contextos históricos para a gente entender de fato, né? Quando a igreja ela é arrebatada, ela sobe, né, vai para os ares, tem um encontro com Cristo, tem o famoso tribunal de Cristo, aí depois vem a borda, e nesse período são 7 anos. Então a grande tribulação vai ser um período pós-arrebatamento. A igreja subiu, foi aos ares, foi para viver um momento especial com Cristo ali, na borda do Cordeiro, e esse período será dividido em 2 partes. Está na Bíblia, Apocalipse, você pode ler. Leia Apocalipse e você vai entender sobre isso, sobre a grande tribulação. 3 anos e meio de muita tranquilidade. Olha para mim, são 7 anos, a grande tribulação. O que é a grande tribulação? A terra vai viver, talvez você ache que o que a gente está vivendo é ruim, imagina na grande tribulação. Vai ser uma coisa muito pior, muito mais difícil. Você vai ver que não terá escape para muitas pessoas. As coisas se tornarão difíceis. O sistema
mundial. Eu vim conversando com as pessoas, a gente vê, parece que tudo conspira para isso. As grandes organizações do mundo, elas são grandes corporações. Talvez você não saiba, mas a Fiat é dono de porrada desses carros de marcas. A Volkswagen é dona de uma porrada, são nomes diferentes, mas são conglomerados que dominam o mundo inteiro. Então, para a grande tribulação vai acontecer isso. O sistema mundial está sendo preparado para isso. São 3 anos e meio, tranquilidade, parece que as coisas vão normal. A igreja foi embora, desapareceu um povo, a galera sumiu, desapareceu. Aí algumas pessoas, mas ele, foi minha mãe que era crente, uma galera que estava, meu vizinho aqui, sabe aquela irmãzinha do coque? Aquele irmão que andava com a Bíblia, desapareceu, beleza. E vão esquecer, como a gente sempre esquece. Aí, como é um momento de tranquilidade, com o governo ali do anticristo muito forte, dominando, imagina uma economia boa, imagina tendo produção boa, aí as pessoas vão se acostumar. Até a gente que ficou, a galera que ficou, poxa, mas está massa. Fiquei na terra, mas as coisas estão funcionando. O crédito está bom, eu troquei de carro, fiz faculdade, viajei, o governo mundial, a ONU se reúne em vez de só deliberar sobre os assuntos, aí começa igual o presidente do nosso Brasil. Não, para que ONU? A gente tem que ter, o mundo tem que ter um governo mundial. É o que está sendo pregado, gente. É o que está sendo dito todos os dias na mídia. Há uma busca pelo governo, aí fica a briga o presidente francês, o presidente americano, o presidente nosso brasileiro, as grandes potências, o Putin lá na Rússia, todos os grandes poderios, o governo da Índia, essas grandes nações, eles querem ter o domínio, porque nessa grande tribulação, esse primeiro momento, muita tranquilidade, aí depois dos 3 anos e meio posterior, aí é aquele final que o anticristo, ele se tornará como um grande líder mundial. Aí ele vai implantar aquilo que é o anticristo mesmo, perseguição contra Israel, todas as perseguições contra as pessoas que estiverem aqui. Aí nesse período que aqui a gente entende como é o momento onde vai ter o controle, que é através do nome da besta, né? 666, você vai ter que... Senão você não consegue comprar. O Brasil já implantou, só existe CPF. Quem tirar a identidade nova não vai ter aquele número do RG. Esse negócio que a gente brinca hoje, qual é o seu RG? Eu falo 1.501.730. Não vai ter mais. É somente CPF. É para que, no mundo inteiro, esses 11 dígitos se tornem uma informação mundial. E esse grande controle já existe. Ontem mesmo eu fui numa loja, no shopping, aí eu até admirei, não tinha conhecido aquele sistema. Você pega as roupas, coloca em cima do balcão, ela já lê as informações de todas aquelas roupas que estão em cima. Olha só, você nem precisa digitar, igual vai no mercado comprar alguma coisa, você vai no autoatendimento, as pessoas já colocam. Você passa, né? Já passa, não, botou em cima do balcão, o balcão já lê aquelas informações todas. Tem 11 peças, 10 peças. Aí você só conta de fato para ver como a tecnologia vai nos levar a ter esse controle. E as pessoas, mas quando chegar esse momento da grande tribulação, como eu vou comprar, beber? Cara, vai ser quase impossível. A pessoa vai viver de fato momentos muito difíceis. Imagina você morar no lugar onde você não vai poder ter acesso a nada, saúde, educação, você vai poder ter acesso à comida, às coisas básicas. Então a grande tribulação vai ser dessa forma. A pessoa não vai poder ir nem vir, esses direitos que terão. Imagina se tem um controle para isso, todo mundo precisará de um número, todo mundo precisará. E a gente briga, um chip. Cara, o que é implantar um chip hoje? É a coisa mais simples, pô. Se você botar um chip em você, um nanotecnologia, já existe. Então não precisa muita coisa para dizer, hoje mesmo, você só tem acesso pelo seu número do seu CPF, só o seu RG. Você não consegue comprar igual quem precisa fazer imposto de renda. Se você não declarar, daqui a um ano vai chegar uma informação, o seu CPF está irregular. Você vai no local, a pessoa vê o número do seu carro, inteligência artificial. Você entrou no estabelecimento, às vezes você nem precisa mais no shopping, talvez você nem precisa mais pegar aquele papelzinho, já pega a placa do seu carro, só vai saber porque há uma imagem pegando a placa. Então, esses fins dos tempos vai acontecer. E no momento da grande tribulação, vai ser dessa forma. As pessoas vão viver 3 anos e meio tranquilo, 3 anos e meio depois, posterior, só de guerra, tribulação, aquele negócio todo. O mundo em caos. Enquanto isso, se você quiser viver numa eternidade boa, pode aceitar Jesus e reconhecer que o Senhor. Enquanto isso, quem está vivendo tribulação vai estar aonde? Na borda do cordeiro, tomando Coca-Cola, suco de uva, McDonald's, comendo coisa boa, churrasquinho, picanhazinha, vivendo eternamente. Pastor, então só para a gente entender, a igreja, ela vai viver alguma coisa da tribulação? Porque tem algumas igrejas que pregam isso, né? Que a igreja vai participar ali do início da grande tribulação, né?
Qual é a visão da nossa igreja em relação a isso? O que eu sempre vejo aqui é nosso, o apóstolo aqui, ele pode ser mais fiel para pregar, mas pelo tempo que eu conheço, a gente trabalha junto, a gente acredita que a igreja não precisa viver isso não, gente. Nós não nascemos para isso. A igreja de Cristo, ela não nasceu para viver a tribulação. Ela viveu para, nesse momento que eu falo, estou usando a palavra ruptura porque é original lá, diz, tirados. No momento do arrebatamento, nós teremos que ser tirados aqui. Não faz sentido. A gente está vivendo esses dias tão... Não é difícil, parece que não é... Os dias são maus, mas se tornarão pior. Por isso que a igreja ela vai ser tirada. A igreja, não, nós somos pré-tribulacionistas, nós seremos tirados antes da tribulação, não abrir e fechar dos olhos, não ficaremos aqui. Eu não acredito nisso, na meu posicionamento pessoal. E a Bíblia diz sobre isso. A igreja será tirada daqui, depois que vai começar essa... Tem os sinais? Temos, a gente está vendo sinais. Aí quando no dia de eu abrir e fechar os olhos, tirará a igreja daqui e começa a tribulação. Aí seja o que Deus quiser para quem ficar aí. E aí o senhor falou um negócio interessante. E quem ficar aqui? 2 pontos. Beleza. Pessoas que não aceitaram a Jesus e pessoas que aceitaram Jesus, né, e talvez viveram uma vida que não foi conforme a palavra e ficaram no arrebatamento. O que vai acontecer com esse pessoal, pastor? Eles serão perseguidos. É claro que a gente entende, se começar a ler a Bíblia, quando a igreja vai subir daqui, a gente vai, durante um período de 3 anos e meio, vai ter duas testemunhas, serão 2 profetas, 2 pessoas que pregarão o evangelho aí. Muitas pessoas aceitarão Jesus, mas serão pela dor. A Bíblia fala que eles serão salvos pela dor, pela experiência ali daquele dia do tempo da tribulação. As pessoas vão sofrer bastante, por isso que a Bíblia fala que alguns subirão aos montes, tentarão se lançar de lá para morrer, porque eles sabem que vai ser um momento de muita perseguição. Imagina você viver na crise da grande tribulação, você dizendo que você é crente. Hoje é ruim, vamos pensar. Hoje é difícil ser crente? E não é. Porque é bonitinho ser crente. A gente falar que é evangélico, botar a camisa, eu sou de Deus, sai na rua com um colarzinho da cruz, colarzinho de Israel, declarar, eu sou do Senhor Jesus, esse carro é do Senhor Jesus, a minha vida é do Senhor Jesus. Cara, isso é muito tranquilo, vivemos num país que extremamente cristão, então vai ser fácil. E quando acontecer, vai ser o contrário. Aí, de fato, você vai ter que fugir, correr, você vai ter que viver uma vida de perseguição, talvez não vai conseguir comprar, aí vai viver um Dark Death, sabe aquele filme lá, ficando sozinho na face da terra, não tem ninguém? Vai ser daquela mesma forma, as pessoas não vão ter o que fazer, você vai ter que fugir. Aí imagina você, no momento de crise, tem que confessar com Jesus, e hoje é muito mais fácil, com a liberdade que nós temos de reconhecer Ele como Senhor todos os dias. A gente pode pegar a nossa rede social e declarar que Jesus é bom. Naquele dia você não vai poder fazer isso, porque você vai ser, de fato, perseguido, vai ser um sofrimento mesmo. Para quem ficar aqui, vai haver salvação. A Bíblia é bem clara. O texto bíblico fala assim, quem são aqueles que estão vindo ali? Aí a resposta é, aqueles que estão vindo, eles vieram da grande tribulação. A roupa deles estão limpas, foram sujos de sangue, porque precisaram sofrer demais para alcançar esse momento de salvação naquele dia lá. É claro que ninguém sabe quem são as 2 testemunhas, há um grande lápis, né? Depois os pensamentos teológicos, vários, né? Alguns falam que é Elias, outros falam que é Enoque, outros falam que é Moisés, outros falam que são grandes pregadores, alguns falam que é a igreja que um dia foi, que prega durante toda a história da humanidade, mas eu sei de fato que vai haver pessoas que ficarão aqui e elas terão a possibilidade de ainda ter essa chance de ter um encontro com Jesus. Amém. Então, 3 anos e meio de bonança, 3 anos e meio de perseguição, o anticristo vai governar ali, e aí Jesus volta. E nesse momento que Jesus vai voltar, que volta, né? No momento que Jesus voltar, aí que começa o juízo final, pastor? Não, negativo. Eu gosto que eu falo que a volta triunfal de Cristo, eu amo muito. Tem um filme chamado Armagedon que fala sobre isso. Quando Jesus ele volta, ele pisa sobre o monte. E o monte aí racha ali, diz que ele pisa e ele volta com poderio. Nesse momento há uma crise na segunda metade da grande tribulação, os 3 anos e meio final. Então a guerra, todo mundo atacando Jerusalém, uma guerra mundial. Todo mundo, pouquíssimos aliados com Israel, e todo mundo tentando. Jesus vem, ele pisa no monte, aí tem a guerra do Armagedon. Nesse período Jesus vem para implantar o reino dele. É o reino milenar, o reino de 1000 anos, onde ele vai governar, onde, eu gosto de brincar, nós seremos como super-homens e super-mulheres. Nós estaremos nos ares, a Nova Jerusalém, que está ali, é bíblico que está falando, ela ficará e nós poderemos ir e voltar.
Aí eu vou entrar naquilo que as meninas falaram comigo. Não sei se está nas suas perguntas. Se a gente vai conhecer um ao outro nesse momento. É claro que vamos conhecer. É claro que eu tenho um pensamento que eu fui destruindo isso aí, até entender isso. De fato, a gente vai se conhecer no futuro. Porque, de fato, a ruptura vai existir, mas a ruptura é somente do corpo transformado. 1 Coríntios 15, 52, mais ou menos, fala sobre isso. Nós teremos um corpo transformado. Então, tudo nós vai ser transformado. A Elane brinca comigo, fala assim, vai tiscar em mim, fala, oi, Alexandre, tudo bem com você? Aí eu brinco com ela assim, eu falo, meu contrato contigo até que a morte nos separe, né? Eu brinco muito com ela sobre isso. Mas isso é uma piada, né, que eu brinco com ela. Mas com o tempo a gente vai entendendo, porque eu aprendi que vai ser tudo novo. E a gente tem a percepção que vai ser, tipo, deletado. Mas, de fato, não é. É só o que vai ser, o que era humano vai deixar, o que é carnal deixar de ser. E vai ser tudo transformado, vai ser espiritual. Vai ser espiritual. Nesse período a igreja vai estar lá, a humanidade vai estar aqui, esses que estão sobrevivendo na grande tribulação. E sobreviver à grande tribulação estarão aqui na terra. É claro que essas pessoas terão a chance de novamente reviver a humanidade, procriação, e nós estaremos como anjos lá, com Cristo, reinando sobre esse 1000 anos, e a igreja sendo vencedora, triunfante, reinando com Cristo. Por isso que fala assim, nós reinaremos com Cristo, porque a igreja que estará com Cristo, a Nova Jerusalém, ela reinará. Será um reino poderoso na face da terra, durante 1000 anos. Esse 1000 anos. Aí não é o juízo final, porque depois disso aí, o que acontece? Deus vai liberar de novo Satanás, lá onde ele estava preso, para fazer o último teste para a galera aí, a última prova do Big Brother, para ver se você vai conseguir chegar na prova final. Aí vai liberar a galera, você vai fazer a prova do Enem lá, o concurso unificado, grandão, para ver se você passa, aí solta o diabo, tenta todo mundo, aí enfim, que aí ele vai de fato peneirar todo mundo, aí nesse final ele vai destruir Satanás, aí depois que vai ter o juízo final para todo mundo. Juízo final, telão, mostrar a vida toda. Google, TikTok, só o Instagram, o que mais? Orkut, aí o foi WhatsApp, longe. o MSN, mensagens, isso tudo vai ser contra você, certo? Tudo contra você. As câmeras aí, o Big Brother da vida aí vai estar ligado ali. Então não vai ter como fugir. Eu não fiz isso. Vai saber que você fez. Então essa é a informação ali para o arrebatamento. Amém, pastor. E qual a diferença, pastor, do juiz final que o senhor trouxe para a gente um pouquinho aí, com o tribunal de Cristo, né? Às vezes a gente lê a palavra e a gente não consegue compreender qual é essa diferença do juiz final e o tribunal de Cristo. Beleza, vamos lá. O Tribunal de Cristo é igual ao Oscar. O Oscar não é só premiação. Ninguém vai convidado para o Oscar para receber crítica, para alguém falar mal dele. Você pode até ser o convidado. Você não foi selecionado para o seu filme ganhar, mas você está lá. Você está lá, não está? Foi convidado? Quem não queria estar lá? Naquele ambiente de auditório. Então, no dia do Tribunal de Cristo, que é a primeira coisa, a igreja é arrebatada. Antes de começar a boda, tem um momento triunfal, que é receber o galardão. Então, o Tribunal de Cristo, onde Deus irá trazer os galardões. Onde Ele vai falar assim, beleza, você trabalhou, está aqui, mas você vai receber o galardão, vai ter benefício. Por isso que Ele fala assim, vai ser colocado em xeque tudo que a gente fez. Talvez eu entreguei uma cesta básica, eu entreguei 1 milhão. Talvez uma cesta sua foi mais importante que 1 milhão de cestas básicas. Talvez você pregou para uma única pessoa da sua família que se converteu, do que às vezes você passar anos e anos pregando numa tribuna e salvar 10 mil pessoas, e às vezes na hora de colocar, talvez seja só pelo momento de estar ali, ou porque você aprendeu a pregar, aí vai ser colocado isso, vai ser nesse grande momento, antes de entrar na borda, Jesus vai fazer uma grande homenagem, o Oscar vai, o galardão vai para fulano de tal, aí vai botar todo mundo, vai ser muito bacana, porque aí eu sempre falo assim, mas será que alguém vai ficar chateado, vai ficar, poxa, eu fiz tanta coisa. Não, mas como a gente não vai ter esse sentimento lá, de egoísmo, de ira, de maldade, então a gente vai conseguir entender que eu posso ter recebido um galardão de prata, outro pode ter recebido outro galardão diferenciado nesse momento. Aí é diferente do juízo. Aí o juízo, meu irmão, aí é SPC, nada consta, colocado em cima, o Serazão lá.
Serazão, e vai vir a listagem geralzona, aí você está no sal. Aí vai vir os itens, aí não tem que ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. Hoje, eu sempre brinco, nós temos a oportunidade de ter um advogado. Hoje nós estamos aqui, a gente pode fazer loucuras, a gente pode ser a pior pessoa. Jesus fala assim, ó, eu paguei, isso aí é meu. Aí entra a graça, ele justifica, nós temos um advogado, hoje alguém que luta por nós, nos defende. Ele pega a nossa causa, a causa vai ter final. No dia do juízo, não terá. Não tem me perdoa, não, no dia do juízo, não. Não tem, não. Ele não vos conhece, né? Aí o grande problema vai ser isso. Quem é você? Deus vai falar para você. Porque ele vai olhar. Eu sempre falo para as pessoas que o juízo final vai ser a consciência que vai falar. As pessoas saberão. Ninguém fala, eu fiz sem querer, não. As pessoas saberão o motivo que elas vão estar lá, o motivo que elas foram condenadas. A consciência dela vai dizer, você está condenado. Então, a pessoa, por isso que vai ser pranto e ranger de dente, porque durante toda a caminhada dela, ela teve a oportunidade de viver uma vida melhor, tranquila, e ele não, ele vai perder. E isso vai ser toda a humanidade. Imagina, não é somente hoje 2 bilhões, quantas pessoas? 8 bilhões de pessoas, nós temos 8 bilhões, mas é toda a humanidade passada. Aí alguns vão ser, naquele momento, condenados pelas obras, que nunca ouviu falar sobre Jesus, aí vai ser pelas obras que eles fizeram, e aqueles que já passaram pelo momento já da graça, que é por Jesus, e se não reconheceu Jesus como Senhor, é um abraço e já era. Meu Deus. Pastor, e o que são as bodas do Cordeiro, que a gente sempre ouve falar aí também, nesse momento, depois desse momento aí, depois... quando é que é esse momento? O bodo do Cordeiro, a igreja sobe, como já falei, arrebatada, ruptura, momento do galardão ali, do Oscar, que é o momento ali do Tribunal de Cristo. Aí depois a gente vai para esse momento especial, que é onde Jesus vai assentar numa mesa. Deve ser enorme, né? É um figurativo, né? Mas deve ser um negócio muito bacana, que ele falou que ele vai servir cada um de nós. Olha só. A gente tem uma promessa, né, quando a gente participa da Santa Ceia, que um dia ele se assentará e nos servirá. Olha só, o próprio Cristo fazendo isso é um privilégio. Então a boda vai ser um momento de muita alegria, satisfação. Quem já foi em festa, né? É porque a gente tem a percepção da festa do casamento do Brasil, uma coisa de 1 a 2 horas depois da cerimônia. Mas a boda lá para o pessoal da Bíblia, lá, o Antigo Testamento, eram dias de festas, celebrações, muita alegria, muita diversão, momento de cantar, celebrar o noivo ali com a noiva, porque isso é a simbologia, né, que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, por isso que a noiva tem que estar adornada, bonitinha, preparada, é o que a gente está fazendo todos os dias, é que o apóstolo, o pastor fica aqui preparando a noiva, ornamentando a noiva, colocando a roupa no lugar, ajeitando, colocando a joia no lugar, para que um dia ela se apresente diante desse noivo, para essa linda e poderosa boda, para que seja um momento de muita festa e muita alegria. Vai ser um momento especial da igreja. Eu falo que é o momento ímpar da igreja, é viver na borda ali do Cordeiro. Pastor, para a gente finalizar as perguntas aqui, qual que é o papel da igreja no contexto do arrebatamento nesse momento? Pregação. Eu falo assim que eu não tenho dúvida nenhuma. A igreja, a Bíblia fala que a gente é o sal e luz. E o grande termômetro da igreja na face da terra, no século XXI, é a pregação, gente. Não tem como. Talvez a gente viveu isso, como eu comentei contigo, no final do século passado, século XX. A igreja, principalmente as igrejas brasileiras, né, as pentecostais, trabalharam muito na volta de Jesus, os congressos. O apóstolo sempre fala sobre isso aqui. Nós pregamos muito, falamos muito sobre a volta. Parece que é maçante, né, ficar falando sobre a volta, para estar alerta. E a igreja, às vezes, ela passa esse momento e dá uma quedinha, mas a história da igreja na face da terra sempre foi assim. Quando a igreja estava ali, ela dava uma quedinha na questão de evangelização, aí permitia-se ter momentos de crise, aí Deus levantava os avivalistas, aí voltava. Todos os avivamentos falaram sobre a volta de Jesus. Todos. Não tem um avivamento, você lê, que não tem como ênfase falar da volta de Jesus. Deus sempre vai fazer isso. E a igreja vai e volta de novo, aí vai, trabalha, aí a igreja, a humanidade cai em crise e volta, aí vem de novo, aí alguém que ora, que busca, que quer a presença do Senhor, que fala sobre a volta de Jesus, aí cresce novamente. Então a igreja tem esse papel, hoje atual, de levar esse nome, que as pessoas têm que reconhecer, porque as pessoas nunca vão poder dizer que não ouviram falar sobre Jesus.
Não vai ter como ter essa desculpa de não vir. Por isso que a igreja, na face da terra, o negócio que tudo que ela recebe, como dízimo e oferta, é aplicado para isso. Hoje o café da manhã está ali, vocês estão aqui, para quê? Para ouvir falar sobre arrebatamento. Para você sair daqui, quando alguém perguntar para você, a pessoa, eu vou beber, vou fumar hoje. Pô, mas eu tenho que estar preparado, Jesus vai voltar. E se ele vir, na hora que você botar o golinho, na hora que você tiver um momento de pecado, como vai ser a sua desculpa? Por isso que a gente tem que viver uma vida de santidade. Por isso que a gente tem que viver o amanhã. O texto bíblico fala que São Cristo voltasse hoje. Então eu tenho que viver o que eu quero fazer amanhã, fazer hoje. Viver uma vida de santidade. Por isso que Jesus é muito claro nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, quando ele fala a mesma história sobre os fins do tempo. Se a gente pegar lá em Mateus capítulo 25, que é onde ele fala sobre, são 3 parábolas, 3 histórias, que são para pessoas estar preparadas. Se não fosse tão importante, Jesus não tinha pegado, após ele falar sobre tudo isso, sobre o fim dos tempos, fala, aí ele pega 3 histórias, ele fala dos servos, das 10 virgens e outras, eu não lembrei qual outra história agora, mas no capítulo 25 de Mateus, Jesus fala de estar alerta. A gente conhece muita história, né, das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. A gente tem que estar alerta, a igreja hoje é esse papel, continue com óleo na botija. A igreja tem muito isso, né? Procure estar com óleo, procure estar preparado. Aí, às vezes, o pastor chega aqui, ele prega uma palavra que talvez ele não chegou. Você tem que ter cuidado com o Apocalipse, mas o pastor prega, conserta a sua vida, aceita Jesus como Senhor. Você como líder, você está falando para a pessoa, conserta a sua vida, melhore. Não faça isso, porque esse é o papel da igreja, está alertando para ser esse... Eu falo assim, a igreja, ela é esse fielzinho da balança ainda para terminar as coisas. Porque quando ela cumpriu o papel dela como igreja, que é evangelizadora, aí, meu irmão, aí o sinal vai tocar e já era, e o recreio vai chegar. Amém, pastorzão. Pastor, só para a gente finalizar, a gente tem alguns minutinhos, eu queria fazer um jogo rápido com o senhor. Eu falo uma palavra e o senhor fala a primeira coisa que vem à cabeça, amém? Jesus. Senhor. Arrebatamento. Certo. Salvação. Cristo. Galardão. Prêmio. Nova Jerusalém. Cidade eterna. Ruas de ouro. Lugar onde eu quero morar. Hoje. Eu quero Jesus para mim. Amém. Aplauda o Senhor pela vida do nosso pastor Alexandre.